muito importante, comunicação não violenta, e cito o exemplo do grande pastor Martin Luther King, aquele que tinha um sonho, poderia acrescentar o exemplo de Gandhi, comunicação não violenta. Agora, uma pergunta provocativa. Esses dois grandes homens morreram assassinados. E políticos hoje que usam a comunicação violenta, mentirosa e agressiva vão longe. Então eu devo optar pela eficácia ou eu devo optar pela ética? Você falou de responsabilidade, Maitê. Eu devo optar por fazer uma comunicação que melhore as pessoas ou atingir os meus objetivos? Qual é o limite da persuasão? Excelente pergunta. O limite da persuasão, e aí até para responder a sua pergunta, e citando num ponto que a convidada trouxe do vídeo, muita gente atrela à persuasão um caráter muito de uma conotação ruim. Você está persuadindo alguém, você não está sendo legítimo, você está manipulando, uma coisa ganha-perde, eu vou entrar na sua cabeça, eu vou utilizar as armas da persuasão e eu vou te inebriar e eu vou conseguir o que eu quero de você. Eu acredito numa comunicação que, de alguma forma, eu consigo, ao expor a minha verdade e a minha crença, de uma forma não violenta, gerar esse tipo de rapport. O que é o rapport? Quando eu tenho a confiança do meu orador para que eu, de fato, esteja aberta ao diálogo. E se a gente para pensar como tudo isso surgiu lá atrás, mesmo essa rixa, né? Se você fala assim, pô, mas eu tenho prova lógica, eu estou trazendo a razão, ou eu estou indo para um discurso da cólera, um discurso inflamado, que a princípio pode parecer que te leva mais longe para comunicar com as massas. Mas qual que é o resultado disso no final? Eu acredito sempre que a ética deve ser preservada nesse sentido. E você consegue ser eficiente e ético, porque você pode utilizar, é claro, essas técnicas para conseguir montar a forma do seu conteúdo para que você consiga ser mais explícito, mas não necessariamente você vai estar ludibriando, enganando ou confundindo alguém. E é importante, inclusive, conhecer todas essas estratégias para não se deixar levar. Uma coisa que eu falo no livro bastante, que tem a ver com a semiótica, é como identificar se a pessoa está te provocando, te seduzindo, te tentando, ou te intimidando. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas se eu virar aqui para vocês falarem agora, se vocês querem uma mãe com um filho, ela vira e fala assim, se você não comer, o almoço não vai ter sobremesa. Isso é uma intimidação, por exemplo. Ela poderia virar e falar, se quer comer a sobremesa, então é só comer o almoço. Isso é uma tentação, eu trago um valor positivo, eu não estou negando ninguém. Eu posso questionar a competência dela, falar, duvido você comer a salada para comer a sobremesa. Funciona com a Gabi. Gente, eu preciso problematizar porque eu tô muito aflita aqui. Não, o canal falou eficiência ou ética, a Maitê tá falando que não necessariamente a persuasão é uma coisa ruim, o canal falou do sucesso dos políticos, a minha cabeça tá fervilhando. E a Maitê falou sobre a relevância que tem a gente não pensar sempre em ganhar ou perder. Eu acho que eu diria que a gente precisa pensar também o que é ganhar. Quais são os valores que vigoram na nossa sociedade? Se a gente tem um raciocínio de longo prazo ou se o ganhar está sempre associado com um sentimento efêmero, que está ligado a uma lógica de consumo e obsoletismo que precisa ser muito rápida de substituição. Porque se a gente substitui esse tipo de pensamento por um pensamento que considera mais o longo prazo, apesar de a provocação das paixões, e aí eu vou citar o livro do Daniel Kahneman, que eu gosto muito, que é o Rápido e Devagar, ele fala do sistema 1 e do sistema 2. O sistema 1, um sistema automático de conexões cerebrais, e o sistema 2, um sistema mais pausado e mais racional. Então, se a gente opera sob o sistema 1, isso pode te levar a um protagonismo de liderança política, mas isso te deixa particularmente suscetível à ascensão de um outro líder demagogo. Porque a partir do momento que eu conquisto a minha audiência na superficialidade e na rapidez do sistema 1, eu estou deixando aquela audiência operando nesse sistema. Logo, se aparecer alguém mais populista, mais provocativo, mais violento, mais sensacionalista, minha audiência se vira. Agora, se eu construo a minha relação com a minha audiência, com o meu interlocutor, com os meus liderados, enfim, de uma maneira mais profunda, que incita a reflexão,
com um silenciamento do barulho das paixões, eu tendo a construir uma relação de mais longo prazo, porque uma pessoa que aprende a chamar o sistema mais pausado e mais racional, ela não cai na provocação do próximo demagogo que aparecer. Essa comunicação que a Gabi trouxe, ela funciona no curto prazo porque ela é falaciosa. E as falácias, elas tendem a mexer com as nossas paixões de alguma forma, porque elas ignoram a prova lógica. Então, eu vou lá e questiono não o assunto em questão, mas o caráter, por exemplo, de quem está falando. Então, eu vou lá e fujo do assunto e questiono, mas e você? E a sua mãe? E o seu pai? Você faz isso? Chamo de hipócrita, né? É um ataque pessoal. E é muito fácil a gente se deixar levar. Então, ela, com certeza, ela não é consistente a longo prazo, porque ela não tem um projeto. Ela é simplesmente uma troca de